Olá, boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Hoje teremos um convidado muito especial. Eu sei que vocês adoram ele, porque vocês ficaram muito felizes quando eu divulguei que seria o Alexandre Luzzi que estaria conosco essa noite. Vocês ficaram super felizes. Excelente profissional, né? Me deem um ok, por favor, quanto ao som e a imagem, vídeo, né? Tudo direitinho. Oi, oi, oi. Já tenho várias perguntinhas aqui, acho que vai ser um papo super bacana. Então, se vocês ainda tiverem mais alguma outra questão, que vocês tiverem dúvidas, vocês já sabem, mandem aqui nessa caixinha com pontinho de interrogação, tá bom? Porque às vezes aqui nos comentários acaba se perdendo, né? Manda essa live, esse aviãozinho aqui, manda para quem vocês acharem que vai se interessar. E nós queremos muitos corações, né? Vamos ver se o Alex já tá aí. A Ale tá aí? Não vamos perder tempo. Aqui está ele. Que rufem os tambores, corações. Nós queremos corações, gente. Vamos ver se vai dar certo. É, olá, Ali! tudo bem? Oi, Ale, Acho que eu, querido. acho que eu tô meio baixo aqui, né? Isso. Um pouquinho mais. Ou baixa o celular um pouquinho. Tem que baixar o celular, né? Pera aí. Vamos já A resolver isso galera aqui te já. adora, sabia? Eles ficaram muito felizes. Sério? Aham, super, Não acredito. super. Verdade, pô. Pera aí. Eu coloco meu celular em cima de livros. Aí eu tiro um pouco de livro, eu ponho um pouco de livro. Isso aí. Melhorou? Melhorou. Podia ainda baixar um pouquinho mais, se Vocês quisesse. acham que tá bom? Acho que tá bom. E aí? Boa E aí? noite. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. E Muito você, tudo obrigado, hein? certo? Nossa, eu que agradeço Tudo, por ter aceito o tudo convite. certo. Ah, que legal. É sempre Uhum. bom bater um papo sobre Pilates, conversar, né? Exatamente, vem para agregar muito, né? Então, fazendo essas lives já há algum tempo, eu chamo o projeto de sentando na mesa, né? Compartilhando um papo, né? Porque se eu pudesse Certo. colocar todos esses profissionais numa mesa, se eu pudesse escolher os profissionais com quem eu gostaria de sentar e trocar uma ideia, né? Porque a gente sempre aprende com quem sabe mais que a gente, né? Então eu acho que essa troca sempre é muito bacana. E para mim a referência É, no pré-pilates é você. então, na verdade não é nem uma questão de saber mais ou menos, né? Eu acho que é uma questão da gente poder ouvir uma outra perspectiva, né? Com certeza. Isso que é, isso que é importante. Então, cada um tem uma experiência, né? Dentro, digamos assim, dessa jornada, né? E, e toda a experiência ela é interessante da gente ouvir, da gente entender, né? Da gente poder escutar, enfim. Interessantíssimo. Muito bem, Ali. Então, para quem não te conhece, se tiver ainda alguém aqui que não te conheça, por favor, sinta-se à vontade. E a palavra é sua. Faça uma breve apresentação, o que tu achar pertinente compartilhar conosco. Tá, legal. Bom, meu nome é Alexandre Luzzi, né? Eu sou professor de educação física. Eu gosto de me apresentar não como um educador físico,
eu gosto de me apresentar como um educador de sujeitos, de pessoas, e a ferramenta que eu utilizo para educar as pessoas é o movimento. Então, o que me move dentro desse mundo, né, desse universo digamos assim, da educação física, é justamente me desenvolver enquanto um educador. Essa que é a minha missão, é isso que eu gosto de fazer. E eu diferencio um pouco um educador de um treinador. Um treinador, muitas vezes, ele está mais preocupado em desenvolver capacidades físicas, né? Melhorar a performance, coisas desse tipo. E não tem nada errado enquanto isso. Porém, um educador, ele precisa pensar, na verdade, em propósito, né? Em valores, em coisas que estão agregadas, na verdade, ao movimento, só que muitas vezes a gente acaba deixando um pouco passar essas coisas, né? Faz sentido. E quando eu entrei nesse mundo, digamos assim, do Pilates, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente o fato de que o Joseph Pilates, ele na verdade era um cara muito antenado na história em que ele viveu, né, nos problemas que ele tinha ali naquela sociedade, enfim. E aí, em função dessa consciência, ele criou um método, né, um método de trabalho, um método onde ele pudesse justamente levar para as pessoas aquilo que ele acreditava. Então, isso para mim é um poder educacional, né? É um poder, na verdade, de levar valores, ideias, conceitos, a partir do momento em que você coloca a pessoa, na verdade, o corpo, a mente, o espírito dela, tudo ali em contato com o método, automaticamente você já passa a transferir esses valores para ela. Sem qualquer tipo de discurso, simplesmente colocando ela, às vezes, em contato com uma máquina, com um exercício. Isso tudo tem ideias anteriores, né, a isso. E é por meio, na verdade, desse processo que o Joe educa as pessoas. Então, foi isso que me encantou. Foi isso que me encantou muito no mundo do Pilates. E aí eu deixei de ser um professor de educação física que trabalhava com outras coisas para ser, na verdade, um professor de Pilates. Né? Na verdade, um educador com o método Pilates. Claro. Isso, exatamente. E fazem quantos anos, Ali? Então, que eu estou no Pilates, Isso. acho que faz mais ou menos acho que 10, 12 anos, mais ou menos, por aí, mais ou menos. Eu comecei, na verdade, comecei fazendo um curso, depois um outro curso, né? Comecei basicamente como todo mundo que talvez esteja aqui assistindo a live começou de alguma forma, né? Sim. Conhecendo um curso ali, depois um outro aqui, depois o outro lá, até que de repente eu comecei a querer mais e mais e mais. Porque e aí sempre teve esse espírito dentro de ti, assim, de estudar e de pesquisar, né? Porque eu tenho para mim que tu é um pesquisador, sabe? Eu não vejo quase nenhum professor abordar assuntos que tu aborda. E eu acho isso fantástico, sabe? Porque a gente precisa mais disso no método. Então, tu sempre teve esse querer? Eu sempre gostei muito de estudar, na verdade. Sempre gostei bastante. E não só coisas assim ligadas à questão de fisiologia, né? Coisas assim, a essa questão do movimento. Eu sempre gostei muito de história, né? Gostei muito assim da própria filosofia, gostava muito. Teve uma época na minha vida que eu até cheguei à conclusão de que eu ia, mesmo depois de formado em educação física,
mas que eu ia seguir um outro caminho e tal, mais para a área de ciências humanas. Só que foi justamente no momento que eu conheci o Pilates. Aí tudo E a muda, né? partir daí, exatamente. E aí eu conheci o Pilates e o Pilates me fez retomar a paixão que eu tinha pelo movimento. E eu Fantástico. gosto muito de estudar, assim, e tal. E até uma coisa interessante você ter falado isso, porque eu não gosto muito dessa ideia. Às vezes as pessoas vendem uma ideia de que Pilates ele é só prática, né? Ou de que Sim, Pilates é só a gente só aprende praticando, né? Praticando. sim, E obviamente que a gente precisa. Eu sempre falo isso. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem isso. A gente pode aprender o Pilates por diferentes vias, muitas vias. sim. E obviamente que a via da percepção, da sensação, ela é muito importante, né? Ela é o carro-chefe. Então, sem prática, obviamente não tem entendimento sobre o Pilates. Só que quando você coloca essa coisa meio numa dualidade, ou seja, prática ou teoria, e aí você precisa escolher ou uma coisa ou a outra, Uhum. isso na verdade acaba sendo mais um problema do que uma solução, né? Porque o que nos faz humanos justamente é essa capacidade que a gente tem de poder praticar uma coisa e depois, a partir do que a gente está praticando, a gente racionalizar sobre aquilo, né? E a partir dessa racionalização, a gente entender e ver se aquilo que a gente está praticando é legal ou não é, né? Então, na verdade, uma coisa pode mudar a outra. É muito louco isso. Concordo. Se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Bem de boa. Que palavra é tua hoje? É muito louco isso que eu estava pensando nisso hoje, né? Eu tava pensando exatamente sobre isso, só que em relação à questão, por exemplo, da respiração, né? Certo. Uhum. E como que essa coisa de prática e teoria, na verdade, são coisas que não podem andar separadas, elas precisam andar Sim, juntas. concordo. Uhum. E, e aí eu estava pensando, né? Eu falei assim, caramba, às vezes a gente se debruçar sobre alguma coisa teórico pode mudar a nossa prática, assim, da água para o vinho, às vezes, sabe? E uma coisa muito simples. Então, de repente, você se deparar, às vezes, com um conceito relacionado com a respiração, que pode fazer você entender que, de repente, talvez, que você não precise ensinar alguém a respirar, pelo Uhum. menos no primeiro momento, Sim, isso é um estado de liberdade tão grande em relação à sua prática profissional, ao seu ensinar, que muda completamente uma perspectiva, muda o jogo. Então, as coisas, sempre uma coisa muda a outra, sabe? E uma esse jogo, influencia esse na outra, né? diálogo, é lógico, e esse diálogo que é muito legal, entende? Tá dando uma interferência no som, é pra mim só? Tá legal aí pra ti, Ale? Eu não, até agora eu não senti nada. Tá, beleza. Então pode ser aqui. Muito bacana isso, concordo. Concordo. Eu te escutei falando isso, acho que foi com a Michelle, né? Com a Michelle Gianni, e me fez pensar bastante sobre. Porque conforme a gente vai amadurecendo, né? Eu falo muito sobre isso, sobre a nossa própria evolução dentro do método mesmo, né? Coisas que hoje tu não entende, amanhã tu passa a entender. E até o que tu já entende hoje, amanhã tua percepção muda, né? Porque acaba que quanto tu se doa, o método te devolve, né? Então, Exatamente. então as coisas influenciam, mas muito, muito bom, muito bom. Então vamos entrar no nosso assunto Vamos. Vamos lá. pré-pilates, Ali. O que seria pré-pilates? Então, para mim, o pré-pilates, ele na verdade. Primeiro, assim, né? Uma definição muito simples seria alguma coisa anterior ao pilates, né? Uhum,
Mas se a gente pensar só em alguma coisa anterior ao Pilates, a gente acaba... Oi, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, deu uma travada. Tá? Mas voltou, É, deu voltou. uma travadinha. Isso. Legal. Se a gente pensar só em alguma coisa anterior ao Pilates, a gente engessa o pré-Pilates dentro, na verdade, de uma questão que só pode ser colocada em um certo momento, que seria o momento anterior aonde depois que Ao começa início, por o exemplo. método. Exatamente. E para mim o pré-pilates ele não tem só essa função, né? Ele na verdade, o pré-pilates ele tem também outras funções. Como por exemplo, vamos pensar. Eu uso muito o pré-pilates às vezes para fazer uma transição entre um sistema e um outro, por exemplo. Sistema que eu falo é porque a minha perspectiva de trabalho é da humana, né? E na escola da Romana, a gente usa muito esse sistema dividido em 3 etapas, né? Então, sistema básico, intermediário, avançado. E isso é uma perspectiva também, tá? Que é a perspectiva da escola da Romana. Isso não é a Certo. lei universal do Pilates, tá certo? Sim. É importante que as pessoas entendam isso. E então, por exemplo, para que eu faça uma transição entre um sistema, às vezes, e o outro, eu utilizo muito o pré-pilates. Por quê? Porque quando você faz uma transição, você tem que inserir um outro plano de movimento, você tem que inserir outros padrões de movimento, né? E nem sempre tudo tá tão preparadinho assim dentro do método, sabe? Às vezes, dependendo da pessoa, você pode utilizar alguns recursos para poder, na verdade, beneficiar mais aquela pessoa, né? Então vamos pensar, alguém que tem muita dificuldade, de repente, em fazer uma extensão. Certo. E no intermediário, as extensões vão começar a aparecer muito mais, né? Então, às vezes, você utilizar um recurso de um pré-pilates para fazer uma transição entre um sistema e o outro é legal. Até mesmo num avançado. Você pode, às vezes, preparar determinado, por exemplo, preparar extremidades, né? Eu vejo que, às vezes, por exemplo, mulheres têm muita dificuldade quando começa a entrar no avançado em relação, por exemplo, à questão de punhos. Às vezes sente muito desconforto no punho, muito desconforto em apoios, né? Certo. Então você pode utilizar, às vezes, até mesmo trabalhos de pré-pilates para ir preparando mais, né? Para dando Certo. mais suporte. E educando E às também, vezes, né? Pode ser um educativo, pode ser um construtivo também, ou não? Sim. exatamente, pode ser um construtivo. Na verdade, você pode usar o pré-pilates para diferentes objetivos, né? Não só uma questão de preparar, como você falou. Então, pode ser uma educação, pode ser uma estrutura pedagógica, né? Pode ser uma questão relacionada à funcionalidade, né? Você dá mais função para alguma parte do corpo que de repente você percebe que o seu aluno tem algum probleminha ali, um déficit de mobilidade ou um déficit de estabilidade. Então você vai Certo. utilizando às vezes alguns exercícios que de repente que encaixariam legal, né? Então eu acho que o pré-pilates, na verdade, ele é um universo bem amplo, né? Bem amplo, que está relacionado, sim, na verdade, com uma questão anterior ao Pilates, que está relacionado, sim, com uma questão de consciência corporal ampliada, né? Ou seja, você começar a despertar o aluno para determinadas coisas que ele vai precisar, né, começar a encarar dentro do método, né? E tem exercícios já E específicos? de pré-pilates, Exato. então, na verdade, assim, o mundo do pré-pilates, ele é um mundo meio, digamos assim, uma espécie assim de terra sem lei, né? Ou seja, diferente, por exemplo, dos exercícios do método,
onde existe uma linguagem universal, Sim. né? Então, existe nome de exercícios. Todo mundo que você conversa, se você falar The 100, a pessoa associa o nome ao exercício, ao movimento, à técnica, né? No mundo do pré-pilates, isso não existe. Então, assim, existe assim, na verdade, por exemplo, na escola que eu estudei, que foi lá com a Dorothée. Para quem não conhece a Dorothée é uma professora, né, muito conceituada dentro desse universo, desse mundo do Pilates, porque ela trabalhou ao lado da Romana durante muito tempo. E ela tem uma escola de formação lá em Seattle. No meu processo de certificação lá, o que a gente teve de pré-Pilates com ela foram exercícios de aquecimento. Pra você ter uma ideia, por exemplo, shake fingers, exercícios de alongamento. São exercícios, na verdade, quase como assim um pré-pilates de aquecimento, um pré-pilates de aquecimento Antes do para o aquecimento. trabalho. Exatamente. Isso. Exatamente. Com outros professores, eu já vi uma outra perspectiva. Então, Certo. eu vi, por exemplo, uma perspectiva onde você, na verdade, começa a inserir conceitos que o aluno depois vai ter que aplicar um pouco mais lá na frente. Na execução final, Isso, por dos exemplo. exercícios de Pilates, Certo. exatamente. Então, por exemplo, vamos pensar num conceito, caixa de alinhamento. Certo. Aí o professor usa o conceito e usa o momento pré-Pilates para inserir esse conceito, para o aluno entender o que seria isso, para depois ele levar esse conceito para os exercícios do método. Né? Então, no fundo, não existe uma padronização. Não existe, na verdade, uma... Tudo é válido? Ou tudo é Eu acredito válido que sim. até um ponto que você tenha um objetivo, né? Você está fazendo Eu acho que isso com o tudo é objetivo válido, de exatamente. tal coisa. Eu acho Educar, que tudo é né? válido. Corrigir, às vezes, né? Tá com um padrão de movimento X, desviado, sei lá, compensatório, Eu acho que ou não. tudo é válido a partir do momento que você tem o objetivo de levar o aluno para o exercício de Pilates. Entende? Sim, Então, é concordo. claro que o pré-Pilates só faz sentido se você, na verdade, direciona o que você vai fazer para o método, né? O que a gente quer, no fundo, é que o aluno ele faça o método, que ele pratique o método, tá certo? Então, Tá certo. então aí, tudo é possível, né? Só que, evidentemente, o que você precisa ter em mente é que você quer levar o seu aluno a ele praticar o método. Então, tem determinados alunos que o básico do método não é tão fácil e tão simples assim. Né? Eu já ia chegar nessa questão. Exatamente. Então, quem já fez um sistema básico, né, já passou por ele, já praticou, sabe que não é tão simples e tão fácil assim. Para alguns alunos, muitas vezes, a porta de entrada precisa. Para outros, não. Para outros, pode ser. Você já pode introduzi-los direto no método e vai embora. Entende? E se você Até achar tem que, uma de repente... questão aqui, Ali. Se você sempre começa, pode falar. o sempre já é algo que, né, a gente já tira, né? O sempre e o nunca é algo. Isso. Você sempre começa as suas aulas com pré-pilates ou só com alunos especiais, tipo idosos? Não é sempre que eu começo. Na verdade, eu sempre tento começar a aula do método Pilates.
Se eu E percebo, aí, se você acha que tem que introduzir alguma coisa, exatamente. Normalmente, quando um aluno entra no meu estúdio e ele quer fazer uma primeira aula de Pilates, eu vou começar no método. Eu vou começar com a estrutura básica do método. E aí eu começo a avaliar. Só que naquele momento, se eu percebo que ainda não vale a pena fazer o exercício na forma original, então aí eu já faço uma adaptação logo de imediato. E essa adaptação possivelmente já vai cair dentro de uma estrutura de pré-pilates. E a partir dessa primeira aula, eu vou avaliando, né? Vou enxergando o aluno e vou organizando a minha aula dentro do que eu estou observando lá com ele. Mas eu sempre tento começar com o método. Então, o não é uma pré-pilates, regra fixa. pode falar. Então, não é uma regra fixa. Não é... o pré-pilates, para mim, não é uma parte da aula que está relacionado com o aquecimento. Que é o que muita gente, às vezes, enxerga o pré-pilates. Faz alguns exercícios de mobilização, algumas coisas para aquecimento. Para mim, não é isso. Porque para aquecimento, o próprio método já tem os seus exercícios, né? Que vão trabalhar nesse sentido. Sim. Tá certo? Então, na verdade, ele está mais dentro de uma proposta justamente de processo pedagógico, dentro de uma proposta de inserir conceitos, né? Conceitos importantes que o aluno vai precisar. É importante as pessoas entenderem que conceitos são esses. Isso, eu ia te Dentro do, perguntar, dá um exemplo desse conceito, para então, clarificar um pouco. dentro do Pilates clássico, basicamente a gente tem 3 conceitos importantes, né? Que é a caixa de alinhamento, né? O two-way stretch, né? Que é esses vetores de força em oposição. E o que a gente chama de connecting to the To back. the back. Isso. Que Eu é, na participei verdade... dessas aulas, eu sei. Pois é. Que é o aluno entender o corpo dele como uma unidade Certo. funcional, né? E entender como uma unidade funcional significa ele se movimentar, principalmente movimentar os membros integrados, na verdade, com o seu próprio tronco. Entende? Não é aquele aluno que quando levanta um braço, é meio que o braço, é como se o braço tivesse desconectado do seu próprio corpo, né? Ou uma perna, coisas desse tipo, né? Então, na verdade, você vai trabalhando esses 3 conceitos, eles são conceitos, na verdade, que vão colocar o aluno dentro de uma experiência com o seu próprio corpo de unidade, né? E isso é muito importante dentro do método. É, na verdade, isso que vai diferenciando um pouco o Pilates, às vezes, de uma outra modalidade. Isso dá identidade para a técnica de movimento. Exato. Para Isso é mim muito foi a importante. principal diferença, assim, trabalhar o corpo como um todo e trabalhar desconectado, né? Exatamente. Então, no pré-pilates, pode ser um momento de você começar a inserir esses conceitos, né? Você pode aumentar a percepção do aluno, né, de um conceito como esse, às vezes, em um exercício simples de pré-pilates. E toda depois a parte de estrutura pedagógica, né, que você pode também inserir dentro dessa questão do pré-pilates. Quando eu falo em estrutura pedagógica, eu falo não só na estrutura pedagógica no sentido assim, eu quero fazer um The 100, mas o meu aluno, quando ele faz o The 100 na forma final, ele sente dor lombar. Então Ou eu na vou cervical, por exemplo. Ou na cervical. Então eu vou criar uma opção para ele onde eu poupo ele num primeiro momento, né? E ele faz o The 100, mas faz de uma forma adaptada. E aí eu vou trabalhar com alguns exercícios que podem mobilizar e fortalecer um pouco mais o pescoço, se ele está com dificuldade ali.
vou mobilizar mais a caixa torácica dele, que em função talvez dessa falta de mobilidade da coluna torácica, pode ser que ele esteja forçando muito o pescoço, e aí de repente você vai trabalhando um pouco com esses elementos até que ele consiga fazer um The 100, né? Ou até mesmo Então, a fraqueza, né, do centro, do powerhouse, que às vezes não sustenta, né? pois Então, é. às vezes, Aí você, algum educativo, algum exercício mais focado também ajude. exatamente. E Então, aí é você tudo uma vai, na questão verdade, de olhar o todo. construindo, você vai construindo, né, processos até ele chegar naquele exercício. Isso é uma maneira de ver e de trabalhar. E é muito importante que a gente faça isso, né? E existe também uma questão de uma organização também pedagógica dentro do próprio método Pilates. Isso na perspectiva da escola da Romana, tá bom? Certo. Uhum. Ah, o que é essa questão pedagógica intrínseca, né, ao próprio método? É um sistema, na verdade, de organização de movimentos, né, que a gente começa com um plano de movimento, depois a gente vai passando para outro. Isso tudo é feito aos poucos. Então vamos pensar assim, por exemplo, quando que eu começo a ensinar para o meu aluno um processo de torção da coluna? Uhum. Aonde isso começa dentro do método? Aonde ele começa? Ele começa logo no básico, mas não essencialmente já com uma torção da coluna. Ele Uhum. começa, por exemplo, com o exercício One Leg Circle, Uhum. né? Que a pessoa está lá deitada, com as mãos apoiadas no chão, ou uma perna está para cima, e ela vai começar a fazer movimentos com a perna, ok? Esse Uhum. movimento provoca o quê? Provoca, na verdade, um balanço da bacia em relação à estabilidade dos ombros, Certo. que o aluno inicialmente vai ter que controlar esse ímpeto da bacia torcer. Uhum. O que ele está fazendo, na Na verdade, é um oposição, processo no de... caso, né? Exatamente. Então, o que ele está fazendo é um processo de controle Uhum. de um ímpeto de torção entre a cintura escapular que está estabilizada e a bacia que quer rodar em relação a ela. É aí que começa a educação de todo um movimento no plano transversal, que são as torções. Uhum. Então, o método ele vai progredindo Eu dentro acho, desse Ali, essas raciocínio. coisas fantásticas. Eu acho isso extraordinário, que as coisas elas se conectam, elas se repetem, e como um tem o básico, ele tem conexão com todo o resto, e é fantástico. Para mim, eu fico assim, ó, como é que o cara Pois fez é, isso? pois é. Eu também acho. Na verdade, eu acho apaixonante tudo isso, né? E Completamente. mais do que isso, muitas vezes as pessoas que às vezes estão assistindo a gente e que de repente, né, aprenderam o Pilates de uma outra maneira, que não foi a Uhum. dessa maneira, elas acabaram aprendendo, né, uma série de exercícios, às vezes de Pilates, às vezes exercícios funcionais, Uhum. mas elas não aprenderam exatamente um método. Dá para Sim, perceber a diferença disso? E aí, o que acontece? Elas acabam tendo a necessidade de criar o seu próprio método, para sim. conseguir trabalhar com essa quantidade de exercícios de pilates ou funcionais que elas aprenderam. Uhum. Isso é muito trabalhoso. Você criar um método é muito trabalhoso. E a descoberta maior, quando as pessoas às vezes vêm estudar a estrutura de trabalho clássica, é que elas percebem que, no fundo, o Joe Pilates já deixou o método pronto. Uhum. Ou, vamos ser mais precisos, vai. O Joe Pilates e os alunos, né, que
acabaram estudando com ele que levaram isso adiante, ok? Porque tudo Certo. isso que eu estou falando tem muito o dedo da Romana, né? E Uhum. do pessoal ali que estava em volta dela quando o Certo. Joe morreu e depois ela teve que sistematizar tudo isso, ok? E por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro do pré-pilates a gente não precisa esquecer essa lógica de raciocínio do método. A gente pode utilizar essa lógica e colocar dentro dessa estrutura de pré-pilates também, para poder trabalhar de uma forma mais organizada, já que o mundo do pré-pilates Uhum. ele é um mundo desorganizado, entende? Certo. Então, só para as pessoas que estão aí entenderem a lógica que eu estou falando, é uma lógica em que a gente vai, na verdade, fazer uma reconstrução da trajetória motora, aonde o movimento de enrolamento é o movimento fundamental que vai dar o alicerce para depois a gente construir todos os outros planos de movimento. Então, Uhum. plano sagital, depois plano frontal, plano transversal, né? Então, na verdade, é Uhum. uma construção didático-pedagógica. O que a gente pode fazer no universo do pré-pilates é usar essa mesma lógica e trabalhar de uma maneira ainda mais fracionada para o aluno que de repente não tem condição de praticar o método exatamente como ele é, né? Os exercícios. Certo. Aqui tem uma pergunta ali. Então, seriam exercícios com objetivo de construção? Por exemplo, Um dos objetivos. isso, Um dos objetivos. um dos, né? Exemplo, Exatamente, é. educativos para a evolução de um teaser. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que dentro do método já existem exercícios que são educativos para o teaser. Uhum, Então, qual é esse exercício? Por exemplo, o roll-up. uhum, Se o seu aluno não faz bem um roll-up, necessariamente, muito possivelmente, ele não vai fazer bem um teaser. uhum. Tá certo? Agora vamos pensar assim, É tá, o pré-requisito. meu aluno até faz, né? Agora vamos pensar assim, o meu aluno faz bem sim o roll-up, mas quando chega na hora do teaser, putz, ele ainda não consegue fazer. Uhum. Então, existe uma maneira da gente facilitar um pouco o processo para esse aluno, para ele ir ganhando mais condição e depois chegar a fazer o teaser? Existe, né? Então, existem muitos processos pedagógicos para você chegar a fazer um teaser. Acho Ele que pode começar, talvez. por exemplo, apoiando a perna, de repente, em algum lugar, um pouco mais alto, e fazer um roll-up com uma perna um pouco mais elevada. Isso já Uhum, vai, na verdade, criar um ambiente para ele mais de força, né, de tronco e cadeia anterior mais próximo do teaser, uhum. vai exigir mais mobilidade da coluna dele, mais próximo do teaser também, né? Então é um processo. Um outro processo poderia ser de repente você fazer um teaser unilateral. Uma perna Com fica uma apoiada no perna. chão, Uhum. a outra estendida, Então, acho que né? confunde um pouco o pré-pilates com talvez uma regressão, uma modificação momentânea também, atingindo algum objetivo X, né? Porque o teaser com uma perna é uma modificação, Exatamente. né? Exatamente. Talvez Exatamente. um Eu 100 não com uma chamaria, por perna. exemplo, isso. Eu não chamaria, na verdade, isso como digamos assim, uma estrutura de pré-pilates, Uhum. ok? Ah, mas é uma coisa anterior ao exercício de pilates. Ah, poderia até ser, mas dentro dessa estrutura de trabalho que eu estou falando, eu estou falando de coisas um pouco diferentes. Acho que clarificou aí, né? Porque acho que rola essa confusão, não sei se é certo eu usar a palavra confusão também, né? Porque a gente tem um objetivo X, penso eu, Sim, né, na minha cabeça. Um 100 com a perna apoiada é uma regressão, uma modificação momentânea. Eu estou fortalecendo aquele corpo para daqui a pouco elevar a perna, né? E não que isso seja um pré-pilates.
Assim, se você for pegar o conceito ao pé da letra, Sim. até poderia ser, sabe? Até poderia ser, de repente, né? Mas a estrutura de trabalho, quando na verdade, eu insiro o aluno dentro de uma estrutura de trabalho de pré-pilates, às vezes, o exercício que eu estou trabalhando, ele nem chega próximo ao exercício Sim, do Pilates em si. Do ponto de sim. vista, por exemplo, se você olhar ali, você vai estar falando assim, caramba, mas aquilo é Pilates? Não, não é Pilates, né? É alguma coisa, mas que de repente pode estar assim dentro, na verdade, de uma estrutura de trabalho, às vezes até funcional, Uhum. aonde você, na verdade, está querendo levar, né? Ou uma mobilidade para algum lugar muito específico, né? Pensa, por exemplo, num cara que não faz o teaser, porque de repente ele tem muito pouca mobilidade na região lombar, Uhum. né? Claro que você pode. É porque assim, quando a gente está falando de teaser, né? A gente já está assim no meio de uma estrutura, né? No meio do método ali, onde muita coisa anterior já aconteceu, Uhum. né? Mas é Então, às que vezes, falar a de gente pré-pilates nesse segue uma momento linha. parece ser uma coisa, às vezes, meio incoerente, né? Pode seguir. Às vezes eu te Então, no corto. caso, por exemplo, de um trabalho, por exemplo, como esse que eu estava falando, né? Você ganhar mais mobilidade lombar, por exemplo, né? Pensando em um trabalho relacionado com o pré-pilates. Você poderia usar vários recursos, né? Você pode usar até, por exemplo, soltura miofacial. Você pode usar Uhum. vários recursos, Uhum. entende? Tem um livro da Enélia Garcia que ela escreveu dedicado para o idoso. Uhum. Pilates Acho que eu dedicado tenho ele para o idoso. Não aqui. sei se você já viu isso. Eu devo ter ele aqui, peraí. Pode ir falando. Então, nesse livro, ela coloca muita estrutura de trabalho dentro de uma categoria de pré-pilates. Você tem ele aí? Isso, é esse mesmo. Abre o livro aí. Em Vocês qualquer vão ver que lugar. tem até ginástica facial aí. Tem. Tem mesmo. Não tem? Tem. Mas aqui no final. É que, voltando à história do teaser, antes que eu abra aqui, é que o que eu vejo, né, com bastante frequência, a pessoa, ela não. O aluno, o sujeito, enfim, não quer construir bem um roll-up, mas quer fazer um teaser. Então, não entende esse. Não que seja regra, né? Mas tem um passo, né? Tem um caminho que ele é certeiro, ele é seguro. E ele, como a gente falou antes, está conectado. Então, se eu não tenho pré-requisito, eu não vou chegar, né, Exatamente. no meu objetivo final. Acho que é Exatamente. essa Que se compreensão que você for falta um pouco, pensar, né? o momento onde a gente insere o teaser para o aluno, que é dentro dessa estrutura intermediária, ele já passou por toda uma estrutura básica, onde os enrolamentos foram muito trabalhados. Uhum, Então, a probabilidade dele ter desenvolvido já uma boa flexibilidade na coluna, para ele uhum. ter a condição de fazer um teaser, né, é muito grande. Então, possivelmente, se foi bem trabalhado um básico, quando ele chega no momento de fazer o teaser, o aluno vai ter condição de fazer, né? Acho que sim. Isso. Olha aí, ó. Ginástica facial, ok? Ela dá O Gêmeos nome estão para esse. mostrando. Dá para ver. Ela dá nome para esse tipo de trabalho. Ela nomeia isso. Tem bastante coisa aqui em cadeira, Cadeira. em Que muitas vezes pé, você nem. Esses até já são mais próximos, né? De exercícios de pilates. pés.
pés. Acho que não dá nome, não. Ou nomeia aqui. Vê se ela dá nome, vê se ela nomeia isso como Ixi, Maria. pré-pilates ou como algum tipo de ginástica. É importante isso, é importante o nomear. Eu acho que é algo importante. Mas eu acho também que esse Eu universo do vou pré-pilates. olhar com mais calma aqui, que agora rapidamente eu não estou encontrando. O que eu acho interessante desse universo do pré-pilates é que ele é um universo também um pouco mais aberto para a gente, no sentido da gente, de repente. Tem professores que não pensam assim, tá? Tem Sim, tá professores que tudo não bem. pensam assim. E Uhum. tá tudo bem. Mas quando o seu objetivo é. Eu acho que tem uma questão ética nisso, que é justamente essa questão do nomear. Então, quando você usa alguma técnica ou você usa algum exercício e o seu objetivo claramente é chegar em um exercício de pilates e você está usando aquela técnica ou algum exercício que não tem, que não faz parte desse universo e você nomeia isso para o aluno, né? Uhum. Ou seja, ó, a gente vai fazer agora um exercício. Esse exercício não é um exercício de pilates. Sim, Eu vou colocar ele dentro de uma categoria de pré-pilates, mas é um exercício que vai te ajudar a chegar a um exercício de pilates, pá. Eu certo. acho que isso é uma responsabilidade importante que todo professor precisa ter. Por quê? Porque isso, na verdade, faz a gente, enquanto uma comunidade, a gente, na verdade, preservar a identidade do método. Olha só que coisa importante, né? Então, Aqui então ela fala sobre os músculos da mastigação para manter o tônus muscular, mastigação, sucção, expressão. E aqui outros que ela fala exercícios para melhorar flexibilidade e tonicidade muscular. Aí ela começa vai uma no começo do série. livro. Isso. No começo do livro. No começo, começo? Começo de tudo, Estão pedindo para mostrar de novo a capa. Isso aqui no site dela tem. Eu comprei os três juntos. Eu comprei o Contrologia, o Escritos e esse aqui. Pode continuar, Ali. O Márcio Pilates, ele está falando aqui, eu considero pré-Pilates trabalharmos ativações dos princípios, posicionamentos, mobilização das costelas e coluna, respiração, ativações e por aí vai. Mudanças dos exercícios fazem parte do método. Então, Márcio, na verdade, assim, eu, eu enxergo talvez um pouquinho diferente disso, né? Porque quando a gente fala, na verdade, em trabalharmos ativações dos princípios, né? Isso pode estar tanto dentro do pré-pilates, mas também está dentro dos exercícios de pilates, né? Em si. E posicionamentos, mobilização, né, de alguma coisa, tudo isso também pode estar dentro também dos exercícios de pilates, como nos exercícios de pré-pilates. Então, o que caracteriza, na verdade, o pré-pilates não é em si, talvez, o como você vai fazer, mas é o que você vai fazer. O E quando quê? você está falando no que você vai fazer, é justamente sempre algo que está relacionado com coisas anteriores ao próprio Pilates. E eu Dá para acho que o entender isso que eu estou falando? porquê, sim, eu entendi. O porquê eu acho também que é importante, né? Por que você vai Sim. fazer o que você vai fazer, né? É que
Às vezes fica meio, sem a gente dar exemplos, fica meio amplo, né? Mas eu tô compreendendo, não sei que a galera tá achando aí. Só falta 10 minutos, acredita? Sério? Sério. Tem mais pergunta aí? Estão perguntando sobre o livro, eu comprei no site dela mesmo, acho que é pilates.com.br, é bem fácil. Mas entra no The Pilates Studio ali que tem. E mais alguma pergunta, gente? Foi super. Nossa, foi muito bom. Muito bom, Ali. Muito bom mesmo. Eu quero saber um pouquinho como é que anda a tua jornada clássica aí, que a galera tá participando. Ah, anda. A gente vai começar agora, na semana que vem, porque a jornada, na verdade, ela é um curso, né, 100% online, Uhum, destinado para as pessoas poderem ter acesso a esse universo do Pilates. Dentro da plataforma, elas têm acesso, na verdade, a muito conteúdo. Na verdade, praticamente o sistema todo está lá. É, E tudo de aí a gente faz. exercícios, você diz? Exatamente. E a parte teórica também. Eu começo, na Bacana. verdade, com. Eu começo com história e filosofia, né? Do método. Uhum, Depois eu entro na parte falando um pouquinho sobre o método Pilates, as características dele, né? O que, que ele tem, o que ele não tem, por que, que é assim, por que, que não é. E depois eu entro na parte dos sistemas. Aí entra todo o sistema básico, intermediário, depois o avançado. que E, massa. e aí, além disso, aí as pessoas vão ter 10 encontros, né, comigo, que Uhum, são, não, são 9 encontros, são 4 mentorias e 5 aulas. Nas mentorias eu tiro algumas dúvidas, né, do pessoal. Tem muita gente que é do Pilates contemporâneo, então quer começar a sim, entrar nesse mundo, começar a sim. estudar. Então, na verdade, a jornada é uma espécie assim de pontapé inicial para a pessoa Uhum, ter uma noção desse universo, entender o que ela vai ter que encarar. Porque uma formação presencial de Pilates clássico, ela não é uma formação barata, né? sim, As pessoas têm que investir. sim. E isso faz parte mesmo, né? Uhum. Tem que estar disposto E também, né? tem que estar disposto, exatamente. E é importante, antes da pessoa realmente tomar uma decisão, ela ter um pouco uma visão. Uhum. Então a minha ideia foi essa, Muito bacana. de, na verdade, as pessoas terem uma visão um pouco do que é isso, né? Entender, Uhum. olhar, fazer um pouco da prática também. Por isso que tem os encontros, para a partir daí depois ela tomar uma decisão um pouco Uhum. mais assertiva de falar assim, não, agora eu vou fazer uma formação em Pilates. Porque formação tem que ser presencial, né? Não pode ser, não dá para ser online. Agora, Uhum. talvez algum processo online, de repente, pode até acontecer, mas essencialmente ela tem que ser presencial. Uhum. Então é mais ou menos assim que funciona. E tem como entrar ainda? Estão perguntando aqui, tem como entrar? Tu vai abrir novas turmas? Ou acredito que por ter Não, encontros ao vivo, tinha que já ter esse. na verdade a gente faz a oportunidade de entrada, ela não é a qualquer momento. A gente abre Certo. em alguns determinados momentos, justamente para que eu possa dar o atendimento às pessoas que, né, elas entram e aí passam por um processo para depois Uhum. eu conseguir atender as outras pessoas. Claro. Então, dentro disso, eu não sei exatamente ainda agora quando eu vou abrir a próxima. Sim, porque Mas quando recém eu for abrir, começou também, né? o pessoal acaba sabendo aí. Acompanhe Possivelmente, o eu acho Alex lá. que vai ser talvez no final de julho, alguma coisa assim. Massa. Bacana. E os teus próximos projetos, Ali? Fala do Your Health. Então, o Your Health, né, que vai acontecer agora, a gente mudou para agosto.
A gente mudou para agosto. Vai ser no final de semana. Putz, até me deu branco agora. Agosto? Ou é Me deu outubro, branco. não? É. Não, desculpa, outubro, isso, outubro. Já estou me confundindo. Olha. Outubro, exatamente, outubro. É, A gente mudou para outubro, que é é justamente 17, ia ter 18, o acho. clássico. Qual era o final de semana do clássico? Ia ser no dia 12. 10, não era isso? É Dia das 10, 12, não Crianças. é isso? Uhum, isso. Isso. Então, o Your Health ficou para um final de semana depois, Isso, que é o que? exatamente. 17, É, 18, eu é acho isso? que sim, acho que é isso aí. Aham, É, outubro, né? isso aí. O que que é esse evento? Na verdade, é um retiro, né? Que a gente faz com uma proposta também muito prática e conceitual, né? De reflexão sobre o que era o conceito de saúde do Joseph Pilates. Uhum. Então, tem toda uma proposta de atividades e uma proposta filosófica também de discussão para a gente entender o que era o conceito de saúde do Joseph, fazendo práticas em contato com a natureza, ao ar livre, coisas desse tipo. Então é um retiro que a gente fica lá num hotel em Atibaia, todo Muito mundo de bom. Uhum. sunga, quase nus e papapá. Ai, muito bacana. Tá rolando. Como é que tá aí em São Paulo em relação à quarentena? Tá tendo aulas? Então, Como é que tá? a quarentena aqui, possivelmente a gente volta no meio de julho, Uhum. a abertura, né, dos estúdios aí, mas é só rumores ainda, né? De voltar talvez aí próximo do dia 20 de julho, já ouvi alguma coisa nesse sentido, mas não tem nada oficial. Então, por enquanto, Certo. só aula online É, tá e dando esses aula projetos, online, se alguém quiser te procurar para fazer aulas. exatamente. Aula online e os projetos dos cursos, né, também online aí acontecendo Uhum. e aguardando, né, aguardando o estúdio voltar aí para poder voltar com os alunos na prática normal, ou normal entre aspas, né, porque não vai ser tão normal por enquanto durante um certo tempo, Que vai ser normal, né? né? Então tá, querido, temos 2 minutos. Já vou me despedindo e agradecendo para o Insta não nos cortar. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua energia. Foi muito bom te ouvir. Sempre é muito bom te ouvir. Gosto muito porque me faz pensar, me faz olhar para o outro lado da coisa. Então, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo e sigam. Seguimos. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a galera que estava aí acompanhando. Eu sei que hoje é concorrido, tem muitas lives aí, né? Muita Tem live mesmo. bacana. Então, agradeço mesmo de coração, tá bom? E amanhã, gente, quem quiser, live sobre respiração no meu canal, tá bom? No meu canal no Instagram, eu vou falar um pouquinho Uhum. sobre esse tema. Ótimo. Então tá, Ali. Até amanhã. Fica Muito com Deus. obrigado. Fique você também. Manda um beijo Beijão. para Boa Fer. noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui.